coisa que tem me incomodado muito nos últimos tempos é o tal empreendedorismo materno. Calma, eu não fico incomodada porque eu acho que mulheres não têm que empreender ou algo do tipo. Eu fico incomodada porque a gente está falando de empreendedorismo materno como se fosse uma solução para os problemas, quando na verdade ele é só uma maneira de fugir do problema e não de resolvê-lo. Antes de continuar, me fala uma coisa, você já se inscreveu no canal? Então se inscreve, vai! Continuando, a minha questão com o empreendedorismo materno é que ele esconde o problema verdadeiro, que é o mercado não absorve mães. O mercado não sabe lidar com mães. E tudo isso acontece porque estamos numa sociedade toda quebrada. Quebrada no sentido de que a gente não consegue olhar para o outro e entender que nem todo mundo é igual. Por exemplo, mães têm filhos. Se você não tem filhos, a sua vida é diferente de uma mãe. Simples, não é? É um raciocínio até meio bobo, mas no mercado de trabalho não funciona assim. Primeiro, porque as empresas não conseguem entender que não faz sentido você ficar 10 ou 12 horas trabalhando direto, que seria muito melhor durante as suas 8 horas de trabalho você render. Porém, a gente ainda vive num mundo em que quanto mais tempo você está presente no lugar, mais parece que está fazendo as coisas. O resultado não importa muito, pelo jeito. Tem também a questão da contratação. Quando uma mulher vai para uma entrevista, ninguém tem vergonha de perguntar se ela tem com quem deixar o filho, se ela pode abrir mão de estar com a criança quando a criança ficar doente. Devia ter vergonha, mas não tem. Quando um homem vai ser entrevistado, ninguém nem pergunta isso. Não importa se o cara é pai ou não. A responsabilidade de cuidar das crianças não é dele. E o recado que a gente está passando com práticas desse tipo é horrível, não é? O homem, ele é pai. Ele deveria participar da criação desse filho, não deveria? Ou é só da mãe mesmo a responsa? Além disso, as empresas acham que absorver as mães de volta para o mercado é construir uma creche, é dar um jeito de alguém cuidar da criança. E não é. Absorver a mãe é entender que essa mulher se transformou. Ela virou uma outra mulher. E ela é uma mulher muito mais focada. Ela é uma mulher que quer resolver os problemas com mais rapidez. Um monte de pesquisa mostra que quando a mulher volta para o ambiente de trabalho, ela está muito mais ágil. Sabe por quê? Porque quando você vira mãe, as 24 horas do dia são poucas. Você precisaria de uns 3 dias dentro de um dia só para fazer tudo o que você precisa. Então você se vira. Você faz o tempo render. E o que você mais quer é voltar para casa? Você quer ficar com seus filhos. Você não quer ficar na empresa batendo papo, tomando cafezinho, fumando um cigarro. Você quer estar com quem precisa de você, com quem mais importa. E é isso que as empresas ainda não entenderam. Talvez, se fosse colocado na ponta do lápis, quanto uma mulher rende, mesmo saindo para levar o filho ao médico, por exemplo, e quanto pessoas que não têm filhos rendem, talvez a gente conseguisse enxergar aí que existe sim um problema, que existe sim um preconceito, que existe um lugar em que colocam as mães que não faz nenhum sentido. Mas esse lugar existe. E aí a gente fala de empreendedorismo materno como se fosse a saída. Olha só, a gente resolveu esse problema. Vai empreender. Mas e se eu não quiser empreender? E se eu não tiver tino para empreender? E se eu não tiver grana para investir em nada? E se eu quiser simplesmente continuar no meu trabalho porque é isso que me faz feliz? Eu não posso? Eu tenho que empreender? E é esse o problema. É aí que está a questão mais difícil da gente entender. O empreendedorismo tem que ser uma das opções, e não a única. Nem todo mundo quer isso para a vida. E a gente deveria dar a opção da mulher escolher. Se o empreendedorismo virou a única maneira, será que a gente não está criando uma nova prisão? O que a gente precisa é discutir política pública, é discutir educação, é oferecer educação integral para criança pequena, e não para adolescente que já pode trabalhar, como estão querendo aí no governo. O que a gente precisa é entender que mães continuam sendo mulheres e continuam sendo pessoas. Mães não deixam de ser tudo isso só porque são mães. A diferença é que o foco muda, a maneira de lidar com o tempo muda, a maneira de lidar com as coisas muda. E isso não é uma coisa ruim necessariamente. Se você olhar com um pouquinho de cuidado para as mães que estão ao seu redor, você vai ver que elas resolvem o problema bem, que elas conseguem lidar com as pessoas com muito mais facilidade. Algumas já tinham isso antes, outras desenvolveram com a maternidade. Eu, por exemplo, melhorei milhões de vezes a maneira que eu lido com as pessoas. A forma que eu consigo ouvir o que elas têm a dizer e que eu consigo oferecer o que elas precisam de verdade.
Isso, para quem trabalha com cliente, é maravilhoso. A questão é, a gente quer olhar para as mães ou a gente vai continuar fingindo que o empreendedorismo materno é realmente a solução e vamos jogar na fogueira todo mundo que questionar? Já se inscreveu no canal? Se inscreve, deixa o seu like e comenta. O que você acha do empreendedorismo materno? Você levou isso para sua vida ou você só queria voltar para o seu trabalho normal, numa boa, sem ninguém te encher o saco? Me conta.